Olá, bom dia pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades da disciplina de inglês. Vamos ainda continuar falando sobre a unidade 4, que tem como título Something Special. E na página 50, nós vamos falar um pouco sobre a gramática. E a gramática dessa página fala um pouco sobre essa frase: How long does it take? O que é que essa frase vem dizer para nós? O que é que ela representa? Então, essa frase, ela dá a condição, ou seja, ela faz a pergunta, como vocês podem ver, que é uma frase interrogativa, de quanto tempo é necessário para realizar algo, certo? Então, esse how long, essa expressão how long, ela sempre vai estar no início da frase, certo? E ela sempre vai querer saber, ou seja, ela sempre vai perguntar sobre a quantidade de tempo que é necessário para realizar uma atividade. Does é o verbo no auxiliar, certo? É um verbo auxiliar, que ele vai estar ali auxiliando no simple present, e take é o verbo principal. Então, essa frase, tanto ela pode vir dessa forma, how long does it take, como a gente também pode perguntar, how long does it take to go to school? Então, essa frase que eu acabei de falar está perguntando o quê? Quanto tempo você leva para ir na escola? How long does it take to the church? How long does it take to go to the beach? Então, essa frase, how long does it take, ela dá a nós a necessidade de pergunta sobre a quantidade de tempo para a realização de uma atividade. Na página 50, vocês irão fazer a questão 1, que fala um pouco sobre esses exemplos, e de acordo com esses exemplos, vocês vão responder a letra A, B e C. O exemplo diz assim: How long does it take? Not long, about 10 minutes. How long does it take to walk to the park? It takes a long time. Então, aqui vocês perceberam que pela resposta ele sempre dá com relação ao tempo. Ou seja, esse tempo vai vir em horas, em minutos, em segundos, em dias, em meses, certo? É com relação ao tempo. Então, responde a letra A, B e C, que é de acordo com essa frase, how long does it take? Na questão 2, vocês vão observar essas informações que tem nesse quadro e vocês vão responder a conversação que está logo abaixo, de acordo com o quadro, certo? Geralmente, essa expressão ela é utilizada quando a gente quer saber especificamente quanto tempo levou para uma ação acontecer. Na questão 3, você vai escrever a conversação de acordo com o exemplo, certo? O exemplo diz assim: Excuse me, how long does it take to walk to the beach? Observem que as palavras elas estão separadas por barras. Vocês irão utilizar dados dessa expressão para completar as sentenças. Então, se diz assim, to the beach, it take a long time. Então, você vai responder dessa forma. To the beach, it takes a long time. Lembrando que, para respostas, o verbo principal take, ele é acrescido do S. Mas aí, por quê? Então, vocês devem observar bem. A frase ela está no simple present e a regra para o simple present, quando a palavra está na terceira pessoa do singular, nós acrescentamos um S, certo? Então, a resposta ela sempre vai vir de acordo com o it. E sabemos que it é um pronome pessoal que está na terceira pessoa do singular, certo? Então, vocês vão organizar essas frases de acordo com as perguntas que estão aí e observando sempre essa estrutura de frase que não muda. How long does it take? Ok? E no review, chegamos a mais o final da unidade. No review, na página 51, essa parte vocês vão ver
uma revisão de toda a unidade. Então, na questão 1, vocês vão sublinhar a resposta do quiz, ou seja, isso aqui é um quiz, para saber se vocês realmente estão bem, se vocês se saíram bem nessa unidade. Então, vocês vão ler as perguntas e responder marcando elas, certo? Se você acertou uma, você não está tão bem. Se você acertar duas, você está 50% aprendido nessa unidade. E se você acertar as 3, você realmente conseguiu aprender esta unidade. E na questão 2, vocês vão reescrever as sentenças usando os pronomes possessivos, certo? Aprendemos que os pronomes possessivos, eles vão ser similares aos pronomes pessoais. Vai ser correspondente aos pronomes pessoais, certo? Para cada pronome pessoal que aprendemos, como I, you, he, she, it, we, you e they, nós temos o pronome possessivo correspondente. Então, de acordo com esse pronome ou o nome, vocês irão colocar esse pronome possessivo no final da frase, certo? E ele nunca vem no início da frase, ele geralmente vem no meio ou no final da frase. E na questão 3, vocês irão completar o diálogo com essas palavras que estão no quadro, certo? Tem algumas palavras no quadro, vocês irão completar esse diálogo observando sempre o sentido da frase, se faz sentido aquela palavra naquele lugar, ok? Na questão 4, vocês irão marcar esses cartoons, ou seja, essas imagens de acordo com essas alternativas que estão logo acima. A primeira diz assim: How long does it take to fly to New York? It takes about 5 hours. How long does it take to get to Mars? A long time. Então, de acordo com essas duas sentenças, vocês podem observar que geralmente sempre pergunta o tempo que leva para a realização de uma ação, quando nós utilizamos essa frase. How long does it take? Ok? Então, pessoal, essa é a nossa proposta de atividade. Espero que todos vocês façam. Finalizamos essa unidade nessa semana. Próxima semana começaremos na próxima unidade. É importante que vocês façam essas atividades e me mandem por e-mail, ok? E qualquer dúvida, manda mensagem. Beijo e até a próxima aula.